Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Esse é o vídeo de número 5 do tópico 7 de Computação para Engenharia. Sou o professor Daniel Guerreiro, da Universidade de Brasília. Estamos falando de funções e esse vídeo encerra o assunto falando sobre alguns aspectos importantes ao mexer com vetores dentro de funções. Bem, diferentemente do que a gente inclusive viu no vídeo imediatamente anterior, o vídeo 4, quando eu vou trabalhar com vetor como parâmetro ou tipo de retorno de uma função, eu tenho que tomar cuidado porque eles são, digamos assim, especiais, eles têm um comportamento diferente. O que acontece? A declaração de um vetor como parâmetro, ela é interpretada pelo compilador como o endereço do primeiro elemento desse vetor. Lembremos que vetores são estruturas de dados que permitem a gente, de uma única, com uma única variável, referenciar, manipular e trabalhar simultaneamente com um conjunto de variáveis de um mesmo tipo, um conjunto de, por exemplo, 100 valores inteiros, 50 valores char, 1000 valores double, e assim por diante. Então, quando eu declaro um vetor, eu, né, reserva-se na memória do programa um espaço contíguo para armazenar esse conjunto, essa quantidade aí de variáveis do determinado tipo que eu declarei. E aí, então, quando eu declaro que um dos parâmetros que a função recebe ao ser invocada é um vetor, o compilador traduz isso e interpreta isso como o endereço do primeiro elemento daquele vetor, daquela lista, daquele bloco de dados. Aí, se ele informa que é um endereço que vai ser passado, se isso é um fato, consequentemente, os vetores são daí por si já definidos como argumentos que vão ser passados por referência, ok? Então, na prática, isso significa que se eu alterar os valores de um parâmetro da função que é um vetor, dentro do corpo dessa função, essas alterações vão refletir no vetor que foi informado como argumento no momento da chamada da função. A única exceção é o tipo string, que é, na verdade, uma classe de objetos. Nós não falaremos nesse curso sobre objetos e nem classes, mas o tipo string, na verdade, é isso, é uma classe de objetos, que, por sua vez, representa um vetor, um array de caracteres dentro do C++. A gente falou também, né, em tópico passado sobre as strings, no tópico sobre vetores, a gente teve, né, vídeos especiais e exclusivos para falar sobre as strings. O tipo stdstring é um tipo que, né, ele tem passagem por valor. Então, se eu declaro um parâmetro como string e informo uma variável string como argumento, vai ser copiado o valor da variável para, e essa cópia que vai ser fornecida para o parâmetro. Então, esse tipo é uma exceção. Vamos entender justamente tudo isso que eu falei agora aqui através de exemplos, né, para ver de forma concreta o né, e quais são as consequências disso. Vamos voltar aqui para o nosso ambiente Windows. Vamos começar pelo primeiro exemplo, que é o vetor versus variável.cpp, também à disposição de vocês na página do curso. Então, reparem aí, eu tenho uma função, no caso, a rigor é um procedimento que a gente tem aí, né, porque é do tipo void, não retorna nada, e vejam, eu estou declarando um vetor como parâmetro. Reparem, essa observação está inclusive no slide, quando eu declaro um vetor como parâmetro, eu não preciso informar o tamanho do parâmetro, do vetor. Então eu posso só, né, colocar o nome do vetor e eu tenho que colocar colchetes, né, porque é isso que indica que
você está falando de um vetor e não simplesmente de uma variável escalar. Então, o primeiro parâmetro, que se chama vet, representa um vetor de um tamanho indefinido aí de inteiros. O segundo parâmetro, x, representa somente um escalar inteiro. E aí, imagine que eu faço uma modificação aqui. Eu pego a posição 0 de vet, altero para -1, e eu pego a variável x e altero para -1. Eu atribuo o valor -1 para essas duas entidades. O que vai acontecer? Bem, ao informar, vejam só, como argumento duas variáveis locais aqui, coincidentemente, que também se chamam vet e x na minha função main, e passá-las como argumento na chamada da função altera, vocês vão ver que enquanto o valor de vet em 0 vai se modificar, vejam só, aí, o valor inicialmente era 0, ele vai se modificar para -1, o valor em x vai permanecer em 0, pois, justamente, a gente já tinha falado isso no vídeo anterior, por padrão, uma variável, quando é passada como argumento para um determinado parâmetro de uma função, ela é passada por valor, ou seja, é feita uma cópia dela para o parâmetro. Então, faz-se uma cópia do valor 0, esse valor 0 é copiado para o parâmetro x aqui, e é nessa cópia que há uma alteração. Aí, quando se encerra a função altera, esses parâmetros deixam de existir. Lembram do vídeo anterior? O registro de ativação é eliminado da minha função altera, tá? Chamada da função altera, e aí volta a ser o escopo aqui da função main com a variável local x, que, né, a sua cópia, por sua vez, não teve alteração nenhuma. No entanto, como, né, estamos comentando nesse vídeo, o caso de vetores é especial. Se eu passo um vetor como argumento, ele é sempre passado por referência, porque o compilador traduz isso como o endereço em que começa esse bloco de dados dentro da memória. E aí, se o parâmetro vet tem acesso ao endereço, e ele, quando alterar o conteúdo dentro desse endereço, vai estar alterando também aqui a variável vet da função main, que está, claro, compartilhando desse mesmo endereço. Então, vamos compilar e executar aqui o programa para confirmar essa nossa expectativa, claro. Está aí, justamente como esperado, o valor do vetor na função main foi alterado na primeira posição, na posição 0 para -1, enquanto que o valor da variável local x na função main não foi alterado, continuou valendo 0. Muito bem, o outro exemplo que nós vamos ver agora é o vetor parâmetro.cpp. Uma observação, eu imagino que eu não tenha ainda comentado sobre isso em vídeos anteriores ou em tópicos anteriores. Vocês estão vendo aqui, logo após o comando include, digamos assim, um comando, uma operação diferente. Essa operação, chamada define, é uma operação do pré-processador, que é um módulo do compilador que, antes de fazer a tradução de fato do seu código para instruções de máquina, faz uma preparação desse código, e o pré-processador você pode definir constantes, rótulos aqui, nos quais ele vai substituir pelo valor que estiver à direita. Então, onde eu escrevi nelen1, o pré-processador vai trocar por 3. Onde eu escrevi nelen2, o pré-processador vai trocar por 4. Repare que é diferente de uma variável, porque isso aqui não vai ocupar espaço em memória durante a execução do seu programa. Isso aqui é simplesmente uma troca, eu definindo no meu texto, no código-fonte, um apelido para determinados valores, que aí, antes de iniciar a compilação,
o pré-processador vai lá e troca esses apelidos aqui que eu estou definindo, NLEN1 e NLEN2, pelos respectivos valores. Isso aqui serve muito justamente para quando a gente tem que trabalhar com constantes. Eu quero manipular, tem uma certa constante aqui que eu fico comparando o tempo todo aqui, por exemplo, né, o tamanho dos vetores aqui na função main, eu uso essa diretiva define para definir essas constantes e depois, se eu quero modificar, trabalhar com vetores maiores aqui do que eu estou no momento, basta eu fazer a alteração em um ponto só do meu código. Aqui no caso, basta eu alterar, por exemplo, de 3 para 30, para 10, para 20, ao invés de sair caçando aqui todos os lugares que fazem referência ao tamanho do vetor. Ok? Então, vamos ver aqui agora o que interessa dentro desse tópico, que é o uso dos vetores como parâmetros declarados por referência. Então, veja, eu estou criando aqui eu tenho dois procedimentos que usam um parâmetro vet como referência, passado por referência, porque isso é o padrão, como eu falei. Declarou o vetor como parâmetro, ele vai ser passado por referência na hora da chamada. E veja, eu tenho um segundo parâmetro que é o tamanho do vetor vet. Então, se eu vou manipular esse vetor aqui dentro da minha função levet, eu preciso saber o tamanho, o número de elementos que eu vou manipular dentro. Então, eu tenho um segundo parâmetro, nlen, que serve para isso. E aí, o que eu posso fazer? Vejam só, eu estou fazendo uma funçãozinha aqui básica para fazer leitura. Leitura da entrada padrão. Então, reparem, eu leio do teclado valores e vou armazenando um a um das posições 0 até nlen-1, repito, enquanto for menor que nlen, vou armazenando isso dentro do parâmetro vet, por sua vez, dentro do vetor passado como argumento para vet. Aí eu posso também fazer uma funçãozinha, que aqui no caso, reparem, essa aqui está alterando justamente os valores de vet, e por sua vez vai alterar os valores do argumento. Aqui não, aqui na função escreve vet, ainda que vet seja passado de novo por referência, eu não preciso fazer nenhuma alteração nele, porque aqui o meu papel dentro dessa função é desempenhar a impressão só dos elementos um a um. Então veja aqui que eu estou imprimindo na saída padrão o conteúdo de vet posição a posição. Posição i começando em 0, indo até nlen-1. Então, tá aí, e reparem, a gente viu no tópico anterior, a manipulação de vetores usa muito o comando for, laços for, para justamente acessar, alterar, imprimir, ler o valor elemento dele. Então a gente começa a ter uma repetição de código, de comandos for para todos os lados dentro do programa, e quando você escreve uma funçãozinha para isso, e ao invés de ficar repetindo, copiando e colando código, invoca essa função, chama essa função, então o código começa a ficar bem mais organizado, bem mais elegante. É o que acontece aqui, vejam só depois. Na função main daí eu declaro dois vetores, vet1 e vet2, e peço primeiro para ler valores e guardar em vet1, e vejam só, eu mando ler outra sequência de valores que o usuário irá digitar pelo teclado e vai ler no segundo vetor. Então, com o mesmo código de leitura, eu faço o processo de leitura duas vezes. Eu não tenho que escrever duas vezes o código para fazer duas vezes duas leituras. Basta eu escrever o código uma vez dentro de uma função, chamar essa função duas vezes, passando como argumento vetores diferentes. E como estamos falando disso nesse vídeo, vetores são passados sempre por referência, ao alterar aqui, através da leitura, o valor do parâmetro, eu estou atualizando, alterando também os valores em vet1 e vet2. Bem sucedido o processo de leitura, eu vou usar a função escreve-vet aqui para imprimir, exibir os resultados da leitura no vetor 1 e na leitura no vetor 2. É isso aí. É uma ilustração mais prática aí dessa questão do uso de vetores como parâmetros.
Vamos lá, então, compilar e executar. Muito bem. Então, eu vou digitando os valores aqui, 45, 777, 99. O primeiro vetor eu declarei com tamanho 3, né? Agora, o segundo vetor vai ser 12, 0, 67, 88. E pronto, vejam só, operações bem sucedidas de leitura e também de impressão, usando os dois procedimentos que o exemplo, o código tem. Retornemos aqui. Bem, então, essa exceção, essa excepcionalidade dos vetores serem sempre passados por referências, sempre por referência, faz com que a gente precise ter atenção ao trabalhar com vetores, tomando cuidado conforme o slide aí ilustra para vocês. Se eu alterar, né, justamente, se eu estou passando por referência, qualquer alteração que eu faça dentro da função, eventualmente acidentais, vão acontecer no próprio vetor passado como argumento e não numa cópia dele. Outro ponto que é importante é esse segundo aqui, que fala da questão de retornar um vetor ao invés de uma variável convencional, ou seja, né, usar, por exemplo, uma variável local que é um vetor, e aí usar essa variável local como valor, expressão a ser retornada pelo comando return. Isso tem que tomar muito cuidado porque você não vai você não vai ter uma cópia desse vetor sendo feita para quem chamou aquela função. Como né, a gente já sabe que acontece quando eu trabalho com aqui os exemplos né, de int, double, char e float. Isso daí pode causar um problema de você simplesmente sumir com o vetor quando eu declarei ele como uma variável local. Se o vetor for declarado como variável local dentro da função, ao retornar essa variável, aquele endereço onde aquela variável existia deixou de existir porque a função terminou, e aí quem invocou a sua função recebe o endereço de uma área de memória do teu programa que não serve mais para isso, não existe mais. Isso depois a gente vai entender melhor também quando eu falar de ponteiros e de alocação dinâmica de memória, que aí a gente vai ver que dá para eu retornar um vetor se eu fizer uma alocação dinâmica, que daí eu crio, durante a execução do meu programa, novas áreas de dados que são, né, digamos assim, permanentes, a não ser que se desaloque explicitamente, e aí essas áreas de dados permanentes você pode daí retornar ela com segurança para quem chamou a sua função. Outro ponto importante é o uso de matrizes. Você pode usar matrizes dentro de parâmetros, como parâmetros de uma determinada função. A gente tinha visto no exemplo aqui, vetor parâmetro, que eu não preciso declarar o tamanho no cabeçalho da função, ali não preciso fornecer o tamanho do vetor no cabeçalho da função, quando ele está sendo declarado como parâmetro, mas se eu trabalho daí com matrizes ou mais dimensões, eu posso declarar um vetor multidimensional como parâmetro, essa liberdade, essa flexibilidade, ela se restringe só à primeira dimensão, tá? Então vejam aqui que, por exemplo, uma função chamada mostra matriz e que recebe uma matriz como parâmetro, só essa primeira dimensão aqui eu posso deixá-la em branco. A dimensão seguinte, que é o número de colunas, eu tenho que informar explicitamente. Então é um parâmetro que recebe uma matriz de número de linhas indefinido, mas obrigatoriamente com 10 colunas. Okay? Isso também são particularidades
da implementação de compilador e de implementação em hardware e das operações da linguagem. Vamos passar para o exemplo completo, que é o que está disponível no arquivo matriz.cpp. Vamos a ele. Então vejam o que ele faz aqui. Ele é um procedimento que vai imprimir conteúdo de uma matriz. Mesmo uma ideia parecida com o exemplo anterior que a gente viu de vetores, que você daí simplifica a sua vida colocando essas operações repetitivas de laço for para vetores e matrizes dentro de uma função ou procedimento, e aí só precisa chamar essa função quantas vezes for necessário. Então aqui eu defini i e j como variáveis locais da minha função, e aí eu vou percorrer todas as minhas n linhas, de 0 a n linhas menos 1, vou percorrer todas as minhas 10 linhas, da linha 0 até a linha 9, e para cada, vou percorrer todas as minhas colunas, representadas aqui pelo índice j, e para cada uma das minhas linhas e coluna j, eu imprimo justamente o conteúdo nessa respectiva posição aí na matriz mat, que é dada como parâmetro. Imprimindo com espaço entre os elementos de uma mesma linha, e ao terminar a impressão de uma linha, vejam só, a impressão de uma linha termina quando encerra-se esse comando for aqui. Ao terminar a impressão de uma linha, eu faço uma quebra de linha antes aqui de voltar a executar a impressão da linha seguinte. E aí, vejam só, como eu falei, aqui eu tenho que obrigatoriamente deixar explícita a dimensão, a segunda dimensão da matriz, declarada como parâmetro. Aqui eu declaro uma variável local coincidentemente de mesmo nome, também mat, e já inicializo ela com valores, então é possível você fazer inicialização de vetores, como a gente viu aqui nesse exemplo, no vetor versus variável. Você abre chaves e lista os valores iniciais do vetor entre vírgulas, ou você, no caso de matrizes, abre chaves duas vezes, abre chaves para a matriz como um todo e abre chaves novamente para representar cada linha da sua matriz. E aí coloca os elementos também representados entre vírgulas. Então aqui eu já estou declarando e inicializando uma matriz que no caso aqui é 8 por 10. Então repare que eu também não preciso declarar o tamanho se eu já inicializo ela aqui imediatamente, junto com a declaração. Feito isso, eu invoco a função matriz, mostra matriz, passando a variável local mat como argumento e o número de linhas dela, que é 8. Vamos lá para compilar e executar. E está aí a impressão da minha matriz inicializada ali, na declaração, feita com sucesso. Muito bem, então, creio que encerramos por aqui esse vídeo e o tópico sobre funções. Claro que o entendimento pleno do conceito de funções, procedimentos, e não só disso, mas do que cerca esse assunto, como a questão do escopo de variáveis, da passagem de argumentos por valor e por referência, são coisas que a gente vai assimilando com o tempo e com a prática. Então, reforço mais uma vez que vocês estudem com afinco os exemplos dados ao longo desses vídeos, dos vídeos do tópico como um todo, e certamente nós praticaremos aí através dos exercícios e nos próximos tópicos, inclusive, passaremos a adotar a prática de se escrever, definir funções como rotina, para justamente ir assimilando, entendendo e, claro, tendo contato com outras situações, outros contextos
de escrita de funções, de uso e de exploração das ideias associadas às funções. Então é isso, ficamos por aqui e até o próximo tópico.